The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros e eventos explicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres conhecidos. O show que vamos abrir hoje é sobre The Hand Hill Kid e poderá acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou Pedro Magalhães. E eu sou o Ruben Teles. Bem, Ruben, hoje vamos falar, tal como nos teus podcasts já estão a ensinar, já está a falar de um tema bastante pesado. Por isso, recomendamos a nossos ouvintes que têm um estômago mais fraco, se calhar é melhor não ouvirem, even though claramente que têm de ouvir porque temos os melhores podcasts aqui. Não, mas é verdade. Este podcast hoje é muito pesado. Vamos tentar não fazer piadas. Tentar. Por isso, pessoal, se houver piadas, não se admirem, porque humor negro acima de tudo. Mas sim, não é aconselhável para menores. E mesmo adultos tenham cuidado, porque há descrições que são muito pesadas. Mesmo como o Pedro já disse. E que envolvem crianças, inclusive. É por isso. Deixamos o vosso apelo e a vossa descrição para este episódio. Pedro, então fala-nos lá sobre o Ant Hill Kids, que é o nosso tema de hoje. Bem, o The Hand Hill Kids era um pequeno grupo / culto em que supostamente estava dentro daquele. Foi liderado por Roger Terriot. Não sei aqueles nomes mais confusos que são os mais messed up, mas era um grupo meio perturbador porque eles estavam dentro porque o líder tinha uma obsessão pelo Apocalipse, pelo Antigo Testamento e especialmente aquele rígido código de autoridade masculina. Eles também faziam Ok. coisas fora do normal, como tortura, abuso, mutilação, assassinato e às vezes também havia sexual harassment a menores naquele culto. O Jesus. tornou realmente, na minha opinião, um dos cultos mais macabros e fora do normal que já cheguei a pesquisar ou encontrar. Ok, então já vi mesmo que isto vai ser muito complicado. Mas bem, bem que já tenho uma ideia geral do que Dan Hill quer dizer realmente um culto meio mal em si. Vamos primeiro falar de como é que isto tudo começou. Começou então Uhum. pelo seu líder, que foi o Roger. Vamos só para dar aqui, só para me tornar um pouco mais light, vamos só chamar ele de Rocky. Não Rocky Rocky? de Não, é bom Rock. Rock. Porque Rock, Rocky ok. estás a manchar a imagem do Stallone. Por isso. Yeah, Com um ok. culto deste, mete o Rock, diz-lhe só Rock, não digas como é que ele Exato, é se chama? melhor. O apelido. Porque Exato, é melhor. Daddy Old é um bocado lixado de dizer. Mas sim, o Bem, Rock. para o português. Sim. O Rock nasceu no Val de Segway em Quebec em 1945. Ele é filho de Rancid e de Pierrette Tiralt, que é o apelido. Ok. E de acordo ao Rock em si, o pai dele era abusivo durante a sua infância toda. No entanto, o pai estava sempre a negar essas alegações de abuso. Ok. Ele, aos 13 anos, abandonou a escola e desenvolveu uma obcecação pelo Apocalipse e pelo Antigo Testamento, como foi mencionado antes, e também pela parte do rígido código da autoridade masculina. Uhum. Ok. Embora Rock tenha sido criado como um católico, aconteceu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei qual é realmente a literal tradução para isso, porque as minhas filhas são feitas em inglês, mas assumo que se calhar seja daquelas igrejas universais, católicas, por aí. Pois não sei. Mais tarde na sua, sim, mais tarde na sua vida ele começou a entrar naqueles vícios do álcool, tabaco, alimentos processados e entanto ele foi mais ou menos promovido à igreja pelas essas coisas, porque ambos sabemos que esse, vamos dizer que o excesso do álcool, essas coisas, realmente não é church friendly na altura. E também não é, só que Uhum. antigamente lá mais a sério essas coisas. Yeah. Bem, na altura que ele tinha sido removido da igreja, ele já tinha conquistado um número significativo de seguidores. E na década de 1970 conheceu-se que era um salvador do povo. E acredita fortemente que a terra, foi colocado na Terra por Deus para salvar o mundo do mal e do apocalipse. Ou seja, já pensava em si próprio que era realmente
sei lá, realmente a sua versão do Moisés, Jesus Cristo, e que nasceu na Terra com uma missão que era: vão seguir o meu caminho, Deus trouxe-me aqui para guiar-vos a todos, sigam o meu culto, irei guiar-vos para a salvação. Ok, o Foi gajo bem, pensava que era um líder daquilo tudo, né? E ainda por cima bem, como tinha disse, a pancada que era algo divino, por isso fácil achar. exato. Como disse, ele era obcecado realmente pelo Antigo Testamento e Uhum. também pelo Apocalipse. O que também já sabe que acontece com o Apocalipse, também acontece o Armageddon, da kind of stuff, de acordo com a igreja. Uhum. E por causa disso, ele tinha um novo objetivo, que é criar uma comunidade de pensadores livres, onde os seguidores pareciam ver seus pensamentos e ensinamentos e ver como iguais. Ele abandonou os seus seguidores às suas casas e famílias e convenceu os de abandonar o mundo em si. Realmente já não fazem parte daquelas famílias, já não fazem parte daquelas casas. Aquela comunidade, aquele culto é a sua nova família, é a sua nova casa, o seu próprio mundo. Ok, eles basicamente isolaram-se do resto do mundo, neste caso. Exato. Eles sempre viver sobre a própria representação pessoal da Bíblia e aceitaram o rock em si como o seu próprio Deus. Por Não, é isso, tudo yeah, era, foi não era kinda só ele que disso. era apanhado do clima, os outros também são, desculpa lá. Não tenho certeza como é que eu convenci tais, mas realmente sim, é mesmo esse o facto de pessoas venerarem alguém como um deus dessa escala, mas também era na década de 70, não acredito que realmente afeta as pessoas ou comecem a fazer muitas perguntas perante a igreja porque yeah, Uhum. it's complicated. Ok. Então, como sabes, ele tem aquela cena que realmente é o Messiah, é o Deus, é que é guiar eles, e por causa disso ele preveu que o mundo ia acabar em fevereiro de 1979. Era um dia Bem, específico. realmente, Um dia não, um mês específico, já viste? exato. Mas Então estamos em foi só para ser 2023 diferente e dos maias, que os maias eram grandes em 2012. Por isso. olha, por isso, nada com Era nada. só para ser diferente dos maias. E pronto, ok. É uns aninhos antes. E então, para o próximo Apocalipse, o Rock teve visto os seus seguidores, que eram 4 homens, 9 mulheres e 4 crianças, mudaram-se para um sítio chamado a Montanha Interna da Vila de Saint Jokes. O grupo aí construiu uma comunidade com barracas, cabanas de madeira, mas quando chegou fevereiro de 1979, chegou e passou, que o Apocalipse não apareceu, obviamente. Mas claro, É, não era muita coisa 2012, nem. diferente. Os maias é que tinham razão. Exato. E de acordo ao Rock, ou pelo menos as suas teorias para isso, é que o não tinha terminado devido à diferença do horário e os calendários israelita com o calendário católico romano. Mas vamos só dizer que se calhar. Ai, não aconteceu nada. Oh, mano, é o calendário errado, pessoal. Não se preocupe. Vai acontecer o Epá, apocalipse. Isso é da minha parte. vi no calendário errado. Eu devia ter visto no calendário que os gajos têm lá no Médio Oriente, em vez de estar a ver o que é que eu tenho aqui. Que os Exato. italianos se lembraram de fazer. Bem, so far so good, parecia que fosse realmente só uma espécie de roleplay meio exagerado, então realmente uma obcecação estranha por criar um culto inocente. Até que mais tarde as coisas começaram a ficar mais estranhas e e o grupo de seguidores de rock começou a aumentar, tipo, mesmo um grande número. E o que ele fez foi casar com todas as mulheres dentro da comunidade e culto dele. E acabou também por engravidar todas elas. Aquela cena de que deuses têm muitos filhos, ou ele também foi mais para esse lado. The fuck, meu? Ele acabou por ser pai de 20 crianças com 9 mulheres diferentes, só para teres uma ideia. Jesus. Mas ele Um ganda também apanhado do tinha clima mesmo, tendência. Fónix. Exato. É meio messed up, só que agora vai ficar ainda mais messed up ainda. E essa é a parte que Opa, realmente vou recomendar. e um gajo tem visto. Quem está no YouTube consegue ver as imagens que nós temos aqui a passar na nossa televisãozinha. Ah, Sim, e o gajo para tem o mesmo pessoal ver. ar de. Pá, nem sei dizer. Alucinado, whatever. Exato.
E lá está. Bem, agora vamos falar uma E parte também tem bastante aquela sensível. imagem, desculpa estar-te a interromper, também tem aquela imagem que estavas a dizer, ele sendo marado pelo Old Testament da Bíblia, ter aquelas barbas enormes como os gajos tinham no Médio Oriente e mostram nos Exato. filmes da Bíblia, etc. Vai andar Uhum. apanhado do clima, meu. É a sério. Bem, mas continua lá. Vamos para a parte pior, É não é? aquela cena que eu estava um bocado por isso. E essa é a parte pior, realmente, para quem é mesmo sensitivo em relação a essas coisas, realmente não recomendo ouvirem aí, porque Rock tinha uma tendência maníaca de colocar, tipo, punições brutais, ou pelo menos castigar as pessoas. Um caso foi que em 1981 ele cortou, digamos, o órgão sexual de uma criança de 2 anos. Onyx. Isso era porque o rapaz tinha dificuldades a urinar. What the fuck, meu? Sim. O nome da criança era Samuel Kilger. E só que isto ainda não é a pior parte do jogão. O Samuel, ou a criança, não parava de chorar porque, após essa tal cirurgia, entre aspas, que ele chamou. Claro, meu. Então Rock, e ainda vai pior, Rock ordenou a Guy vir, que era um dos seus seguidores, que batesse na criança constantemente. E a questão é que, devido a esses ferimentos e a por excesso de violência, a criança acabou por morrer. Phonics. E realmente era um gajo que não batia não muito bem na cabeça e ele. Eu sei o que é que eu lhe fazia. E ele. Não preocupes que a vida dele teve um final feliz. Para nós, um final feliz, mal para ele, mas já chegamos lá. Aí, Phonics. E, mas infelizmente, uma tentativa de, vamos dizer, esconder o corpo, a Uhum. comunidade queimou o corpo. Pá, eu não percebo. Eu não consigo perceber nestas merdas, destes cultos. É como é que a comunidade, e tendo comunidade entre muitas aspas, como é que eles vão atrás disto? Uma criança, 2 anos, meu, tipo, the fuck? É Não muito dá para messed up. entender estas. É isso, não dá para entender estas mentes todas messed up e todas fodidas, que é mesmo assim a expressão, e peço desculpa estar a usar palavrões, mas. Damn! Ok. Yeah. Então pegaram fogo ao corpo do Mas, rapaz, mais. sim, só que também não era muita intenção do Rock que isso acontecesse. Isso mais aconteceu pelo facto de Guy estar a bater com muita força e também constantemente a criança. E então, como castigo, quando Rock descobriu o que aconteceu, castrou o Ver, ou Guy Ver, pelo seu nome completo, Uhum. e ordenou que que os seguidores dissessem que ele tinha sido esmagado por um cavalo, ou pisoteado, pisado, como preferirem. Para todos os efeitos, E, foi bem feita. exato, Bateu na bem feito. E não criança, só que cortar-lhe os tomates, 5 estrelas. Mesmo vindo daquela cabeça completamente fucked up do gajo. Mas também devia ter acontecido alguma coisa ou outra, não é? Tipo, e ele deve ter alguma coisa contra os pennies, de certeza, por estar a cortar de uma criança e depois a seguir cortar este. Não sei. sim, não é, ainda há mais coisas a acontecer que são kinda messed up, por Pois, eu isso sei. Ainda me estou a prepara-te. preparar psicologicamente. Vamos lá então. E mesmo Isto, assim, ele cortou diz lá. aquilo e disse. Espera aí, desculpa lá. Uma cena que eu não percebi. Ele castrou o Guy e ordenou aos seus Uhum. seguidores que dissessem que tinha sido pisoteado por um cavalo. Aham. How? Como é que Eu ele também corta não aquilo e depois diz que sei. aquilo foi pisoteado por um cavalo, meu? Tipo, não tem lógica. Não tem realmente grande lógica. Ok, continuemos. Isto também é a mente de um maluco, não Yeah. podemos também compreender. Mas, graças a Deus que a verdade foi revelada e a polícia chegou a invadir vamos dizer, o seu culto e descobriu o corpo carbonizado de Samuel, a criança. Uhum. E Rock e as outras 8 pessoas foram presas e acusadas de negligência criminosa, que casou porque tem isso em lesões corporais e também todos foram posteriormente libertados. Foi um Essa kind de of happy libertados, tipo, ending, por acaso. Exato. Porque, como disse, havia.
casos de abuso em si, mas o pior de todos, que na minha opinião naquela altura foi o que aconteceu ao pobre Samuel, criança de 2 anos. Bem, após alguns membros do culto terem sido libertados, Rock e alguns seus seguidores estão a ser uma comunidade perto do Burn River em Ontário. Ou seja, eles Aí mudaram-se. o Rock, exato, mudaram de localização após Ok, os polícias descobriu. ok. Aí Rock governou seus seguidores, incluindo os seus 26 filhos, a maioria dos quais eram seus, e os seus restantes seguidores que permaneceram leais durante seu encarceramento. É brincar, encarceramento, sim. Sim, encarceramento. Está certo. Uhum. Grandes E malucos, daí os foda-se. seus seguidores se sentavam a fazer xarope de bordo, conservas, pão, peixe fumado. E daí ele comparou, e daí que vem o nome Ant Hill Kids, a sua forma de seus seguidores agirem com formigas a trabalhar no formigueiro. Ok. Daí veio o nome de Ant Hill Kids porque estão a trabalhar como formigas a trabalhar no formigueiro, Uhum. Ant Hill Kids. Estão a trabalhar para a rainha. Não é rainha nenhuma, mas pronto. Mas bem, como sabes, o culto tem que manter sempre bem, parece que é algo nice, parece que é um roleplay da Bíblia ou estão a trabalhar numa comunidade. Só que como sabes, aquelas coisas começam a ficar mais messed up ao longo do caminho. Em que Rock começou a beber, o consumo de álcool aumentou e devido ao consumo de álcool houve aí a violência, daí a minha teoria também que se calhar a violência do seu pai, ele está a descarregar um pouco isso nos seus seguidores. A cena é que já vimos noutros como é que eu ia dizer? Noutros serial killers, que entretanto também havemos de falar no podcast, vêm sempre qualquer coisa atrás da família. Ou eram maltratados pela mãe, ou eram maltratados pelo pai, ou tinham daddy issues, ou tinham mommy issues. Há sempre qualquer coisa na família que dá cabo. Eles já estão com aquela cabeça toda fodida, mesmo assim. E depois há aquele trigger por causa desses maus tratos. E pelos vistos foi o que Exato. aconteceu a este gajo também. E por causa disso, e realmente por causa de ele ter começado a beber, que são alguns hábitos que também trouxe o seu pai também a violência, começou a também exercer controle perante os seus seguidores de uma forma bastante cruel. E isto também eram um pouco fracos demais. Realmente era meio difícil escaparem-se e ele até proibiu os seguidores falarem entre si sem a permissão dele. E ele até conduziu uma coisa chamada Torneio de Gladiadores. E pelo nome já sabes que não é realmente algo bonito de se ouvir. Pois. Já o treineiro de gladiadores na época dos romanos já não era bonito de se ouvir, imagina agora. Na época dos romanos não era. É uma coisa que o pessoal pelo menos hoje em dia não tem assim that big of a idea. Mas o torneio de gladiadores na antiga Roma não eram lutas até a morte. Supostamente, porque os gladiadores naquela altura eram tratados como. São tratados os wrestlers, boxistas, como um tipo de merchandise importante e claramente não podem estar certamente danos ferimentos de tais formas. Naquela altura era um Claro, os entretenimento. gladiadores eram postos nas arenas junto com os escravos, quem morria aos escravos. Sim, mas não é assim. Ok, já estou a ver. Eu entendo que é chegar mais tipo na. Mas pelo menos lá. Eu sei que escravos também, falar de escravos é uma coisa bastante sensitiva, mas digamos que da única vez como ele está a fazer para os seus seguidores, sinto que it's a bit mais comprado a uma arena no Coliseu. Claramente que os escravos não têm opção se não lutar. Uhum. Mas neste caso eu refiro-me realmente a crianças, mulheres inocentes em que só pelo seu próprio entretenimento, sem obrigados a lutarem, Ora é que isso. realmente ele obrigou-os a entrar num ringue de terra e lutar. Uhum. Nem sequer não há detalhes se foi até a morte ou se não sei como é que foi, mas a ideia de que está no século XX está a acontecer algo tão messed up como isso e realmente ainda haver gente que o segue é extremamente preocupante. Segue fervorosamente, não é? Não é aqueles seguidores, ok, estou a seguir só porque sim. Não, fazem aquilo que o gajo está a querer fazer, tanto que obrigavam, neste caso, se eram as mulheres e as crianças a entrar no ringue, de certeza que eram obrigadas a lutar umas com as outras.
E depois, claro que isso, vez após vez, também vai ficando marcado nas pessoas e vai ficando uma cena normal. E começam a ser, ok, é mais uma luta que se lixe. Tipo, é. E é só que desde esse Coliseu, realmente, e com o normal, muita gente da comunidade começou a pensar sair, fugir, porque nenhum desses comportamentos é normal ou que está dentro do que ele tinha prometido. Uhum. E só o pequeno facto de que havia gente a pensar sair desse culto deixou-o meio paranoico. Ok. Paranoico ao ponto de ele começar a pegar, a atingi-los com cintos e mais logo começou a usar martelos ou a parte plana de um machado. Phoenix. Que acaba por ser um martelo lá mesmo. Sim, só que. Yeah. Lá A parte está. é que. Voltamos àquela cena. Ele começou a tratar os seguidores que já não iam atrás da conversa dele como escravos. Ponto. Yeah, no fundo, sim, eram escravos. E, No e fundo, eles são, só se meu. eram. E são. É um tema que é. Porque os escravos não é só aqueles que a gente pensa que é os indígenas, os africanos, etc. Havia escravos em todo lado. Infelizmente. Yeah. E continua a haver. A cena é que continua a haver. E muitas vezes o pessoal não sabe. Mas sim, ele praticamente estava a fazer o. Era um ditador, digamos assim. Ou faz aquilo que eu faço, ou levas na marreca. Basicamente. Uhum. Mas yeah. Mas continua, desculpa. Realmente, e sem problemas com o Ben à vontade. Como disse, isso é um tema bastante pesado e às vezes também fala um pouco que we're not joking around, realmente. Estamos a falar, temos aqui o nosso light humor, temos as nossas ceninhas, mas realmente é melhor Gente, realmente comer um que não tem nenhuma ideia de que eu acabei de deixar aqui o meu anel. estamos a Olha que não só ouviu aquele mas é tem, tem, realmente tem. Peço desculpa, sim. exato. Mas sim, já era bastante assustador o facto de pensar sair do culto. Uhum. Porque se Rock pensasse, ou só o mínimo pensamento, tu estás a pensar, estás a pensar deixar a comunidade ou o culto tão ferir, ele suspendia-os num teto e arrancava o seu cabelo um por um antes de Onyx. os matar. E para piorar ainda, ele até fez um dos seus seguidores provar-se a sua lealdade ao partir as suas próprias pernas com uma marreta. E ainda vai começar a piorar ainda porque até obrigar os seguidores a sentarem-se em fogões acesos, É para queimar a tirarem-se a uns aos coisa. outros nos ombros, Tirarem-se o espalhar quê? as Desculpa? fezes uns dos outros. O que é que disseste? Tirarem-se o. Eh, Tirassem os membros uns dos outros, realmente, desmembramentos. Jesus. Também espalhasse as fezes ou estrumes, também mais para vacas, mas vamos dizer número 2 de um dos outros. E cortasse os dedos dos pés também entre os membros. Anda apanhado o Ele também clima. E a fez. sério. Exato. Ele também abusou sexualmente dos seus seguidores e também forçou-os a comer o seu próprio, digamos, Jesus. próprias fezes. Como podes ver, Yeah. está a escalar-se tipo do mal para o pior, aos poucos. Yeah, este gajo era completamente. Esquece. E as crianças que estavam salvas disso, porque realmente, se uma das crianças se portasse mal, o Rock pegava nelas e colocava numa árvore e obrigava as outras crianças a tirarem com pedras. Onyx. Como disse, é realmente meio messed up e realmente o facto que eles estão a ver lá dentro com medo, que não sequer podem sair, tendo a essas coisas todas. Seu líder é um alcoólico abusivo. Realmente, aquilo parecia mais de um paraíso para um inferno pessoal. Pá, normalmente estes cultos é assim que começam, né? Tudo ao princípio é um mar de rosas, mas depois aquilo começa a escalar de uma maneira. E infelizmente é essa merda que acontece. E este eu sei que não é o único que fez isso. Há mais cultos por aí. Exato. Mas bem, durante uma noite
estava a nevar bastante, uma mãe colocou o seu bebê recém-nascido na rua com as esperanças que ele pudesse escapar aos ataques violentos de rock. Infelizmente, o bebê não sobreviveu, morreu devido ao frio. Mas da morte dele, pelo menos houve um pouco de esperança, porque a morte levou a uma investigação. Em 1987, 14 crianças conseguiram ser retiradas da comunidade e foram colocadas em lares de acolhimento. Por isso, de certa forma, nem que realmente é uma coisa mais a dizer, o sacrifício que aquela mãe fez, ou as esperanças de poder trazer salvação àquele recém-nascido e Aí, vendo mas Fónix, o desespero foi tal para tirar a criança lá dentro, meu. É Fónix, a sério. sim. É assim, eu não consigo lá chegar. Não, não consigo. Mesmo que queira chegar ao ponto desse desespero para te fazer uma coisa dessas, não consigo. I mean, acho que a mãe naquela altura pensou que se calhar realmente é melhor o bebê se encontrar por uma pessoa qualquer no meio da rua e de ser tratado do que se alimentar naquele local e ser crescido daquela forma. Epá, sim. Pá, é aquilo que eu estava a dizer. O desespero leva a muita coisa. E também levando em consideração que se calhar aquela mãe nem sequer pediu para ser mãe, se calhar até foi abusada sexualmente e Pois, é foi mais uma. então, por isso realmente foi complicado, mas o facto de ela pensar que se calhar o seu futuro filho podia ter esperança ou uma vida melhor até mostra um pouco de sanidade ou desejo de esperança da parte dela. Não. Sim, mas bem, apesar de poder tratar-se desse regime de abuso e a Associação Children's Aid só estava de humanizar em salvar as crianças e não realmente ajudar ou procurar justiça pela comunidade que maltratou essas pessoas. Ou seja, basicamente não se quiseram chatear. Conseguiram salvar as crianças e Crianças. limparam as mãos e eles que se desenrasquem. E pelo menos como já deve ter ideia, Ruben, como aconteceu no outro coisa, ele após essas coisas acontecerem das crianças serem salvas, o gajo ficou ainda mais violento ainda porque Claro, perdeu seguidores. claro. Estava-se mesmo a E ver. que depois tinha uma parte mais messed up ainda. Ainda mais? Sim, Tu até estás a escalar isto. É sempre a subir. infelizmente é sempre a subir. Jesus, ok, bora lá. Bem, sabes que como disse, realmente eu não estou bem da ideia de ter perdido seguidores ou tipo serem salvas ou descobrirem sobre o que ele anda a fazer. Uhum. E sabes bem que a Children's Aid não quis ajudar porque a justiça só cagou-se porque só quis fazer as crianças. Sim. O Rock ficou ainda mais violento que nunca. E num estado de embriaguez, acreditava que era um médico que conseguia fazer milagres ou outros médicos nos seus seguidores. Era andar apanhado com o clima. Onix. Realmente que uma noite teve uma dessas e decidiu colocar um elástico à volta dos testículos de um seguidor Jesus. e realmente o escroto ficou inchado e infectado após cerca de 8 horas. Claro. Mais- Exato. Depois mais tarde o Rock retirou o testículo e cauterizou a ferida com um ferro quente. Phonics. Sim, não sei realmente uma É, a mim persecução me doeu. estranha que ele tem contra o órgão sexual, mas Pois lá está. não Voltámos aos órgãos sexuais masculinos. é que eu não entendo essa persecução que ele tem por cortar eles. Opa, é aquilo que eu estava a dizer. No episódio do Jeffrey Dahmer, o gajo também fazia isso. Guardava Mas tu ainda não ouviste. Pronto, tens que ouvir o episódio porque. Guys. Uhum. Mas Disse, o calhar gajo também era amanhã. assim apanhado do clima. O Jeffrey Dahmer fazia a mesma coisa. Ele cortava os órgãos sexual masculino e guardava-os. Por isso, isto deve ter tudo. É tudo apanhado do clima. Epá, não consigo te explicar de outra maneira. Estou-me a repetir bué, mas já, o gajo é completamente licinado dos cornos. Hum, hum, E depois, o que é que aconteceu? Explica-me lá. não isso, mas outra coisa. Realmente estou realmente a ideia de explicar isso e o detalhe que eu encontrei até deixa-me um pouco, digamos, com nojo. Uhum. Porque como estou a dizer, está realmente constantemente a subir. É aquilo que já dissemos. Em- Estes cultos sim, só têm tendência sempre a piorar.
Verdade. E então, em setembro de 1988, e colocou a pobre Solange Bollard, ou Boillard, acho que é Boillard, que anda a ter aquele sotaque francês, numa mesa de cozinha e despiu-a. Bem, no início do dia ela reclamou que estava sentindo dor de estômagos, mas Rock, o seu único reply, foi dar um soco no estômago dela. E depois disso enfiou um tubo de elástico no seu recto Plástico, não e plástico. fez uma enema com melaço e azeite. Phonics. E isso ainda não parou. Ele então depois fez uma incisão na lateral do abdômen e retirou uma secção do intestino com as suas próprias mãos. Mais tarde, ela após arrancou um pedaço do intestino e enfiou o resto de volta no abdômen dela. Depois, mais tarde, a pobre Solange Boillard foi costurada novamente. E vendo ela permaneceu viva, mas passou o resto do dia em agonia. E quando finalmente, devido ao vazamento de produtos químicos, destruíram sua cavidade abdominal, ela morreu. Pois claro. Phonics. Olha, nem sei o que é de dizer, sinceramente. Realmente, a pobre senhora realmente, contra a sua vontade, sofreu uma cirurgia. Não foi só a cirurgia, meu. Foi. Levou um burro no estômago, levou com um tubo de plástico pelo reto acima, ainda foi cortada e tirada. E nisto tudo ela viva, meu. E nem sei se consciente ou não, porque também não está a dizer. Mas, Não tenho detalhes sobre isso, por acaso não tive a pesquisar. Até não percebi muito bem, porque eu também não queria saber muito bem sobre isso. Porque pode pensar que ela estava consciente ou sem uma anestesia. pá, consciente eu não acredito que esteja, porque o cérebro chega a um ponto de dor e desliga. Uhum. Mas tipo, Mas bem, ficou ela consciente morreu. no outro dia a seguir, né? Tipo, fuck. Isto é Bem, completamente mas a messed loucura up. dele não parou, infelizmente, como sabes. Uhum. Porque em seguida ele achava que conseguia ressuscitar pessoas. Piora, ok. Sim. Ele ordenou os seus seguidores para removerem o útero da senhora que morreu, a Boilard, e que cortassem uma parte do seu útero, removessem o útero e uma parte do seu crânio, porque ele pudesse ejacular. Desculpa lá, é que realmente. hum, eh, Tu sabes, ejacular o cérebro dela, em si, Para cima do uma cérebro forma dela, de sim. trazer ela de volta à vida. Realmente não consigo mesmo pensar, mesmo imaginar o facto de a própria senhora que morreu, eles pedirem para cortarem o útero dela, uma parte do seu crânio, só para ele depois. Yeah, fazer aquilo que tu disseste para cima dele. Tipo, E fuck. isso é, isso é necrofilia realmente bastante messed up. Mas bem, Again, tem cenas parecidas com o Jeffrey Dahmer. exato. Mas se calhar os dois conhecem-se, se calhar tiveram uma tea party Ah juntos, lá, meu. nem quero imaginar isso. E claro que a minha não ressuscitou, Bem, né? Como é lógico. Tipo, exato, lógico. coisa. O que é que ele Bem, fez? ele não parou ainda de violar a pobre rapariga mesmo morta, porque após isso ordenou os seus seguidores para enterrarem o corpo nos terrenos da Da comunidade. comunidade. Uhum. Mas primeiramente ele decidiu remover uma das suas costelas e manteve num estoço de couro à volta do seu pescoço. Ou seja, Um ele teve souvenir. um souvenir, um acessório de vestuário que é literalmente o corpo de outra pessoa, na qual ele violou, fez cirurgia e necrofilia. Yeah. Ok. Mas bem, Estou a ver parecenças. ainda ela não é a única vítima de algo bastante detalhado e macabro, porque infelizmente em 1988 a pobre Gabrielle Lavallée Uhum. estava a queixar-se um dia da dor de dente e Rock, como seu reply, arrancou alguns dentes dela com um alicate. Fuck. Jesus. E a noite não terminou aí, porque naquela mesma noite ele decidiu com uma faca
perseguir ela e cortar o tendão de uma das suas mãos. Tipo, aí. Realmente, será que a pessoa só apenas cortaram? É que não tem lógica nenhuma. As cenas que este gajo faz, meu. Completamente messed up, não? Yeah, mas como podes ver, ainda não termina porque em julho de 1989 Rock empalou a mão de Lavali na mesa de cozinha e quando ele queixou-se da rigidez na mão, ele então decidiu que precisava de amputar o braço dela. Phonics. Ele pegou num, sabes, aquelas Um serras. cutelo? Não, um cutelo é aquelas Exato, facas grandalhonas exato. de E butcher. cortou o braço dela. Ah, e ela estava consciente porque ela ficou deitada em agonia no chão da cozinha. Até que depois mais tarde ela foi costurada na manhã seguinte. O seu corpo foi E ter costurado. sobrevivido, digo já. Sim. Fuck. Mas com sorte, no dia 16 de agosto, Lovely conseguiu escapar a essa messed up comunidade. Mesmo assim, sofreu para caraças até conseguir fugir. Sim. Ela conseguiu ter uma boleia de um hospital ao norte de Toronto e a sobre da perturbadora foi realmente revelada ao público. Hugg se declarou culpado de 3 acusações de agressão agravada e uma acusação de causar danos corporais ilegalmente e recebeu 12 anos de prisão. No entanto, outro membro do culto conduziu as autoridades ao corpo de Boilard, aquela Uhum. que ele fez. Yeah, aquelas cenas. Sim. E, e Rock se declarou culpado também do assassinato em segundo grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade, ou seja, ficou lá durante um tempo limitado até os anos 2000. Mas bem, agora vamos chegar ao nosso happy ending, que na minha realidade é para mim um happy ending, porque em fevereiro de 2011 Rock foi esfaqueado até a morte por um colega da sua cela. Ou seja, no final disso tudo, ele evandou, não é? Na tortura que nós queríamos, ele acabou por sofrer o castigo que deveria, que era morte, na minha opinião. Sou da mesma É opinião. isso. Acho que ele devia ter sofrido mais às mãos de quem o matou. Uhum. E devia ter ficado a apodrecer numa cela fechado dentro de um cubículo até morrer por ordem natural. Para Realmente, mim, este gajo nunca mais via a luz do dia. também concordo e sinceramente eu acho que eu sou uma pessoa que até acredita que karma it's a thing e sinceramente até gostaria que fosse um dos finais que acontecesse, se isso realmente acontecesse, em que o culto estivesse farto da sua forma de agir e E que se como virassem eles contra ele. no grupo, exato, em que o torturassem de cada forma que ele torturou os outros como um castigo pelo que ele fez. Pá, é Em aquilo que a que gente já faziam. falámos. O problema é Exato. que esses gajos vão atrás da conversa. Quando não vão atrás da conversa já é tarde demais, porque há sempre um maluco que está atrás dele e que o ajuda a fazer as coisas. Ele de certeza absoluta que não fazia aquilo sozinho. Tinha alguém para agarrar as pessoas, para ir buscar as pessoas, etc. E ele de certeza que não ia ter que as pessoas para agarrá-las. Tinha que ter, isto falando um bocado em brasileira, tinha que ter capangas uh, para fazer as cenas dele e buscar as cenas dele, salvo seja, ele fazia as partes macabras, só que devia ter alguém para ir buscar as pessoas, né? Uhum. Tipo, the fuck, meu. Sim, realmente. Eu também acho que até é uma plausible theory porque consideram de facto que como é que ele fez tanta coisa má numa comunidade assim tão grande e ninguém fez nada em relação a isso, a não ser que grande parte dos seguidores eram do género masculino, então ok com a ideia de seguir porque sexo e esse tipo de coisas, infelizmente Mas still, é isso. Porque é estranho, tipo, no meu ver é estranho o facto de que se a grande maioria, de acordo com o que estou a ver, eram mulheres e, do que homens, havia pelo menos alguma forma delas conseguirem fazer um riot ou alguma coisa contra ele. No entanto, não aconteceu isso, a não ser que
realmente havia mais homens que esperava, ou então, se houvesse homens, o que é que fizeram para colocar uma posição em que elas não pudessem? E em relação a isso, ou então elas realmente estavam, tipo, como exemplo, grávidas e assim, então não podiam fazer nada porque no estado que estavam é meio complicado uma mulher grávida lutar contra um homem. Pá, yeah. É bué messed up. A situação toda, especialmente aquilo que ele fez com crianças, porque as crianças sim são inocentes, estão lá porque são obrigadas. Uh, tipo, Pedro, what the fuck? Só aquilo que eu digo. Uhum. Epá, É que a parte toda é que ele era um homem de 40 anos a fazer essas cenas todas. ainda por cima da minha idade. Hã? 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 Portas-te mal, corto-te um braço. Ei, 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 Kidding, eu. kidding, 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 kidding. Calma, vamos ter calma. Não, isto é bem mau. É E super pronto, messed o up. gajo já não existe. O gajo já cá não está para fazer mais nada. Vamos preocupar com mais outro Ant Hill Kids 2 a acontecer. Mas é aquilo que já falámos há bocado. O problema é que há mais cultos assim e muitas vezes não são Dessa forma. apanhados a tempo. Tens aquele culto que aqui há uns largos anos atrás também era, ia ser parecido com isto. Estás a ver? E entretanto no fim depois toda a gente se matou. Toda a gente se suicidou também por causa do fim do mundo. E não tem lógica. E não foi há muito tempo, foi em 2012. Havia bué cultos que se mataram. Salvo erro. Meu Deus. Yeah. Agora só ir pesquisando, mas eu salvo erro, não quero estar a dizer de cor. Houve cultos que houve mass murders ou mass suicides por causa do final do mundo. É, realmente isto é um caso muito complicado e que infelizmente acontece e nem sequer sabes as que pessoas é que estão dentro ou não, se podem ser amigos, família, Yeah. e se calhar tem muito medo de dizer o que se passa porque senão tem consequências graves. Pois. É bué mau. Eles também, tendo família e amigos, eles não tinham, porque ele obrigou-os a sair do pé deles, né? Exato. Porque Uh, tecnicamente, yeah, é um por isso esquema. simplesmente obrigou-os a desligar-se do mundo exterior e ficar no mundinho dele, que depois descambou da maneira que descambou. Exato. Eu por acaso gramava Mas de bem, ouvir um psicólogo a falar destes gajos. O que é que leva a um gajo destes fazer isto? bem, isso só gosto das minhas próprias teorias, vou tirar agora exemplos do que estivemos a falar, mas grande parte destes comportamentos psicóticos que eles têm vem por acaso de traumatismo nas suas infâncias que mais tarde, pela volta da sua fase do seu crescimento, crescem dentro de obcecações e acabam por fazer coisas extremas, porque dentro do seu mundo o que é normal não é o nosso normal, ou seja, aquele conceito universal por todos nós é diferente deles. Epá, Porque yeah, há, mas como por mesmo. exemplo, Diz, desculpa. tipo, como disse, ele tinha uma obcecação pelo Antigo Testamento. E daí que mais tarde ele ficou tão focado nisso, ou obcecado, ao ponto de criar essa coisa toda, essa comunidade, esse roleplay chamado Ant Hill Kids. E Mas por tu no cima, Antigo como Testamento não tens estas pai, merdas que ele fez, meu. Desculpa lá. eu sei que não tem, e por causa disso é que depois vem a parte twist que acontece tudo, porque mais de certa forma ele tenta compensar o abuso todo que ele sofreu pela sua infância e dessa forma está tipo, não só descarregar nos seus membros o que ele sentiu, mas também é criar aquele seu pequeno mundinho em que ele realmente não precisa se preocupar com essas tristezas e infelicidades. E por isso também explica um pouco também que cada vez que eles tentam fugir, ele voltou a beber e tornou-se agressivo. Porque ele começou a sentir o impacto da realidade e isso deixou bastante assustado ao ponto de Era cometer. coitadinho. Não queria ficar sozinho. Ah, pá, poupem-me. Desculpa lá. É aquilo que Nem um estavas a dizer. O terapeuta. pessoal devia se ter juntado todo e pedir-lhe às trombas. Ponto. Sim, só que também infelizmente depois vem aqueles que realmente estavam a usar ele por causa das mulheres, o que ele também tinha a oferecer, entre aspas. Mas ele também se casou com todas. Não sei se estava ao ponto de oferecer de volta aos outros, né? Isso também não tenho certeza. Isso Pois, também e é também não confirmado. está nas pesquisas, né? Também não está nada disso descrito. Mas tipo, Uhum. ao ponto de
voltamos àquilo que a gente falámos, ao ponto de abusar de crianças, quer fisicamente, quer sexualmente, e de mulheres, epá, era fazer-lhe tanto ou pior do que ele fez aos outros. Isto na minha opinião. Realmente também a coisa que me deixa muito em mente, porque também gostaria um pouco de saber, é como é que as vítimas deste culto estão a lidar no seu dia a dia após o que isso aconteceu. Não, normalmente este tipo de pessoas não lidam. Ficam maluquinhas também. E precisam de anos e anos de terapia. É verdade. Às vezes a gente brinca com estas situações quando há pessoal traumatizado, mas isto de certeza que o pessoal ficou com PTSD, Post-Traumatic Stress, fora aquilo que deve ter ficado dentro da cabeça, né? Aquelas imagens todas, aquilo mete qualquer pessoa maluquinha da cabeça. Ah, especialmente aquela miúda que conseguiu fugir sem o braço, miúda, mulher, whatever, sem o braço. Ela fica marcada fisicamente para sempre e com cicatrizes para sempre, e interiormente a mesma coisa. Estas pessoas nunca mais vão ser pessoas na vida. Vão ser sempre. Vão estar sempre com medo de tudo, com medo de todos, pá, e não vão conseguir ter uma vida feliz. Isto estou a deduzir, quase de certeza absoluta. É verdade. Mas bem, o máximo que podemos fazer é, Não se sei. em caso soubermos uma pessoa que esteja a lidar com isso, ou também nós, para os ouvintes, também algo que tenham a saber é, se caso estão a lidar com alguma coisa traumática, estressante ou preocupante, não hesitem em dizer aos vossos familiares ou amigos ou alguém que consideram próximo, porque E há linhas próprias para coisas isso. como essas, e também há linhas próprias para isso, porque coisas como essas realmente são preocupantes e realmente consegue destruir a vida de alguém por óbvias razões. Yeah, completamente. Uhum. Mas bem, vamos dar o fim ao nosso episódio. Bem, hoje falamos sobre Until Kids e that's it. Realmente foi algo bastante perturbador. Exato. Se tudo correr bem, voltamos para a semana, né? Hum. Se não houver nenhum contratempos, porque, como já falámos várias vezes no podcast, há sempre que as coisas da vida às vezes acontecem e há contratempos. E até lá, Uhum. pessoal, cuidado com o que vos observa na escuridão. E agora enrolei-me todo. Vou dizer outra vez: cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau, people. Até à próxima. E Adeus. não percam mais episódios. Não se esqueçam que podem nos seguir no Spotify e no YouTube, graça. E até à próxima. Tchau, tchau.